Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo certo. 19 horas e 31, então vamos iniciar mais uma aula de cálculo 1. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai começar o estudo então das derivadas, né? A gente vai começar a estudar as derivadas a partir dos teoremas, a partir das regras, né, de derivação. E a gente vai seguir agora esse conteúdo para as próximas aulas, ou até o final do semestre vai Boa ser. noite. Boa noite, pessoal. Vai ser só sobre derivadas, tá? Então, o que que vai mudar das aulas passadas para de hoje em diante, vamos imaginar assim, são mais aula de hoje mais quatro, então a gente tem mais 5 aulas para estudar derivadas. Elas vão ter uma sequência, né? Então, muitos dos conceitos, das regras que a gente vai aprender hoje, a gente vai precisar para a semana que vem. E assim, para cada aula, sempre vai estar resgatando algumas ideias do que a gente já estudou sobre as derivadas. Pessoal, Hoje o eu tô. senhor fechou a nota, né, professor? Isso, eu ia falar para vocês bem agora sobre isso, Érica. Eu fechei a nota, então, das primeiras 5 semanas, lembra? Semana um, 2, 3, 4 e 5, e fiz a média aritmética de todas as atividades que vocês fizeram lá no CAN, né? E lancei lá no SIGA como P1. Então, a avaliação P1 já está lançada lá no SIGA. Vocês vão lá entrar na turma e vão em notas, né? Consultar notas lá. Aluno, notas. Aí, depois do final da aula, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento em relação à nota, dá uma olhada lá, ver se é bom a gente dar essa parada, conferir, ver se tudo que vocês fizeram apareceu para mim, né? Se vocês fizeram certinho o login, né? E qualquer divergência que vocês tenham, vocês podem conversar comigo ainda durante a web, que às vezes enquanto fica mais fácil de fazer algum questionamento, algum comentário, tá? Mas via de regra eu olhei cada um do que apareceu lá, então se tem 100% contabilizava uma atividade ao total, né? A gente às vezes nem percebe que vai fazendo tantas atividades, mas vocês fizeram 32 atividades nesse primeiro momento das semana 1 a 5, né? Então, eu somei as 32, né, e dividi, então, fiz a média aritmética aí de cada uma delas e fiz peso 10. Essa nota que vocês têm lá no CIGAR, de 0 a 10, então é a nota referente ao total de atividades de acertos que vocês fizeram. Viu, professor? Isso ali tá Sim. tudo junto naquela parte das minhas notas, isso? Você vai entrar lá no portal do aluno, entra do cálculo 1, daí aluno, acho que tem que ir alunos, notas, é alguma coisa assim, minhas notas, não tenho bem certo como que aparece para vocês o nome. Tá. Conseguiu Ver notas. ver notas, o Jefferson já enxergou. E vocês podem ir questionando, se conversando aí, se vocês estão as primeiras que está aparecendo lá no SIGA, se vocês ainda não consultaram as outras matérias, né? Vocês vão pegando do jeito, tá? E qualquer dúvida vão perguntando que a gente vai conversando. Mas e aí a ideia é questionar um pouquinho, professor, por que que ficou tão baixo, ou por que que deu tantos, daí vocês me conversam, daí a minha ideia é esse tipo de dúvida mais no final da aula, né? Porque daí é mais individualizado, daí eu vou olhando caso a caso após a explicação do conteúdo. Combinamos assim? Coloca um boa noite quem está chegando ali no chat para ficar o registro. Ó, já temos 22 online. Oi, é só para ficar o registro de vocês, que aí fica bem bacana. Agora a plataforma ela tem um novo recurso bem bacana. Para o professor é muito bom. Ele tira, depois que termina a web, eu consigo tirar o registro da lista de presença de quem estava, que isso não tinha, esses dias não tinha nessa plataforma, e ela me aparece também o número de interações que vocês fizeram durante a aula. Então é bem bacana. Se a pessoa falou em áudio, aparece quantas vezes a pessoa falou na web e também aparece quantas vezes ela interagiu no chat, né? E aparece o nome da frequência. Então é legal vocês ir participando para a gente também ter esse registro. Pessoal, em relação ao conteúdo, né? Só para a gente recapitular, então a gente vai estudar, então, gente, a partir de agora a gente tem mais 5 aulas de conteúdo. A aula de hoje, perdão, e mais 4. Né? A última aula vai ser o exame. Então a gente vai estudar as derivadas.
Então, dentro do assunto das derivadas, só para contextualizar vocês, a gente tem todo um estudo, né, que dá para ser feito a partir da demonstração matemática, né, a partir de uma definição da derivada, onde a gente aplica equações, né, da definição da derivada em um ponto, a partir de uma análise, vamos imaginar assim, que vocês estudaram os limites, né? Primeiro a gente deu uma pincelada nos limites, só uma introdução na aula passada, né? Então, todo o teorema dos limites, dá para se trabalhar umas 5 aulas só sobre limites, né? E ainda, então, para se trabalhar essa definição, né, a partir do conceito da definição, a gente teria que ter todo um estudo aprofundado dos limites, né? E ainda, né, geraria também uma carga de aula bastante elevada, né, para a gente entender todos esses procedimentos. E eu optei, então, no momento de escolher quais os principais conteúdos de trabalhar no Cálculo 1, né, considerando esse formato de menos aulas que a gente está tendo agora, de focar nas regras práticas, né? Porque, via de regra, quando vocês vão precisar usar uma derivada numa aplicação, né, uma na outra disciplina, que precisa ter estudo nas derivadas e as integrais, porque depois, nos próximos semestres, vocês vão ocupar isso durante o curso, na parte elétrica, na parte mecânica. Então, tem várias aplicações nas engenharias, né? Então, o curso de vocês tem muita essa relação à parte elétrica, à parte mecânica, e aí vocês vão precisar fazer derivadas, resolver dentro de um outro conteúdo, precisa, de repente, fazer uma operação que chama derivada. Então, para operar, fazer uma derivada, você tem que conhecer algumas regras, né? Porque para mim é mais importante a regra do que muitas vezes gastasse muito tempo com a definição, né? Porque na prática vocês vão precisar usar uma tabela, né? Que até estou mostrando já essa tabela agora para vocês, ó. Essa é uma tabelinha, gente, que eu acho muito bacana vocês fazerem impressão para estudar ela nas aulas, tá? Até não falei antes, né? Porque hoje que a gente vai falar a primeira aula sobre a tabela, a minha ideia está no SIGA, a tabela, que vocês vão ocupar essa tabela tanto no cálculo 1 quanto no cálculo 2. E minha sugestão é que vocês pudessem fazer, se vocês acharem interessante e necessário, fazer a impressão dela colorida, pode fazer frente e verso, são 2 folhas, e plastificar. Fica um formulário bem bacana que vocês vão usar bastante tempo aí durante o curso, quando eu precisar usar uma derivada, quando eu precisar fazer uma integral. Tem uma tabela que tem um recurso na mão, né? Ela vai estar bem resumida todas as informações, tanto da derivada, quanto das integrais, quanto das equações matemáticas mais usadas. Então, eu vou apresentar ela só para você se situar. Ó. Então, ela está dividida em 2 partes. A primeira parte tem função e derivada, e aí essa aqui a gente vai estudar no cálculo 2, ó, as integração, as fórmulas das integrais. Então, no primeiro momento, a gente vai estar preocupado hoje em analisar as funções e ver como que vai aplicar as regras. Então, tudo isso aqui, esse monte de letras, pessoal, são regras de derivação. A gente vai dar conta de estudar isso no cálculo 1 aqui. Todas elas a gente estuda até fechar o cálculo 1. Ó. Então, todas essas aqui são regras de derivação. No cálculo 2, nosso está planejado para a gente estudar as integrais. Então, dentro do cálculo 2, a gente vai estudar o processo das fórmulas de integração, né, que tem essa outra simbologia aqui, então, que é o processo de integração. Tá? Então, isso são tudo fórmulas que a gente vai ocupar para executar os nossos cálculos. E atrás, deixa eu virar aqui o formulário, atrás, então, tem algumas regras matemáticas, produtos, regras de substituições trigonométricas que se aplicam num processo de aplicação, tem arcos, dependendo de algumas disciplinas específicas vocês vão ocupar. A gente não vai ocupar tudo isso no cálculo, né? Mas olha, aqui tem as relações trigonométricas, conversão de arcos duplos, identidade trigonométrica a gente acaba usando no cálculo. Então, aqui também já tem as principais funções, as propriedades das potências, a gente ocupa as regrinhas da potência bastante, né? Então, tem aqui uma colinha se precisar resgatar. E aqui tem umas aplicações aqui de volume envolvendo volume geométrico, né? E volume também aplicando as integrais, né? Então, também dá para recorrer à tabela.
Bom, então eu só queria mostrar para não deixar a tabela solta lá no Siga, né? Porque que eu coloquei a tabela, então vale muito a pena, acho que vocês fazerem a impressão, porque se tem um papel, quando vai estudar, fica até mais fácil de resolver as derivadas. E aí a gente vai ir para a aula, então, para entender um pouquinho dessas regras, desses teoremas, do ponto de vista mais prático. Deixa eu voltar aqui o tamanho 100%. E vou fechar então a minha câmera para ficar a tela cheia agora. Beleza. Então, pessoal, a gente vai começar a estudar as regras sobre as derivadas. Eu acho que num ponto de vista, antes de eu já mostrar, então, a gente está fazendo aqui um recorte da tabela, mas entender um pouquinho, né, da derivada, né? O que é uma derivada? Então, a derivada é uma operação matemática, vocês podem pensar assim. Tanto a derivada quanto o processo das integrais são operações matemáticas que dão conta para um novo assunto que vocês vão estudar, né? Um novo assunto que a gente está estudando, né? Então, dentro das derivadas, a gente pode aplicar onde as derivadas, né? Então, eu posso aplicar a derivada para calcular taxa de variação, eu posso aplicar a derivada para calcular, por exemplo, aplicações econômicas, custo marginal, receita marginal, que também está relacionada a uma taxa de variação. A gente pode aplicar as derivadas para calcular geometricamente o coeficiente angular de uma reta. Então, a gente vê que isso depois tem um significado no final da aula, que é a derivada em um ponto te dá a inclinação de uma reta, né? Então, talvez fica muito abstrato só a fala, mas vamos imaginar assim que você tem uma curva, né? E sobre esta curva você quer traçar uma reta, né? Então, essa é uma curva, poderia ser uma parábola, né? Uma parábola. Então, se eu quiser traçar uma reta que vai tangenciar essa curva em um ponto, né? Por exemplo, aqui eu vou marcar um ponto. Vou pegar o ponto. Então, por exemplo, você tem uma curva, né? Em cima dessa curva você tem um ponto, e sobre esse ponto você quer passar uma reta. Então, essa é uma reta tangente à curva. Então, um significado geométrico para a derivada é que ela te dá o grau de inclinação dessa reta tangente. Então, se eu tivesse, por exemplo, um par ordenado, né? Aqui, ó. Vamos imaginar que aqui eu tenho x e aqui eu tenho y, né? Então, o quanto esta reta está inclinada aqui, ó. Vamos imaginar... Poderia enxergar esse grau de inclinação aqui, ó. Um grau alfa, né? Quanto que ela está inclinada em relação ao eixo x, né? Então, essa inclinação aqui é a derivada de uma função num ponto. Então, a derivada de um ponto te dá a inclinação de uma reta tangente, né? Isso é um sentido geométrico, né? Mas tem uma infinidade de aplicações, né? Por isso que se estuda em todo o currículo de cálculo, se estuda as derivadas. E o meu objetivo, então, da aula de hoje é ensinar vocês a trabalhar com algumas dessas regras, com algumas dessas... Então, a cada linha aqui que vocês têm na tabela, né? Isso aqui é um recorte, tá, gente? Então, cada linha dessas é uma regra. Então, a primeira regra diz assim, se eu tenho uma função constante é um número, aí a derivada é igual a zero. Simbologia de derivada, a gente vai usar bastante y', tá? Então, quando vocês vão ver toda a escrita da derivada com um y', é uma simbologia para a derivada. Existem outras notações para a derivada, né? Eu vou ver se vai aparecer aqui na aula, acho que eu vou mostrando as notações para não dar muitas informações antes do que precisa, tá? E aí eu não vou ler cada uma delas, mas eu vou explicando as regras conforme vai aparecendo, tá? Então, eu vou começar mostrando a primeira regra, vou resolver os exemplos, e aí vocês vão fazendo perguntas.
Tá? Então, se eu tenho duas funções, tá? Uma função u e uma função v, que são deriváveis, né? E o c é uma constante. Então, perceba que eu tenho uma função onde o c é constante e está dizendo na regra que a derivada de uma constante sempre vai ser zero. Então, nós temos um exemplo. Ó. O y é igual a 2. Isso é uma função que está no lado esquerdo. B é igual a raiz de 3. É uma função constante. Y é 2 quintos. É uma constante. Menos 5, tudo que for número aqui é uma constante. E a primeira regra que fala a regra da constante é que a derivada de uma constante sempre vai ser zero. Então, a derivada de 2 é zero. Simbologia y' igual a zero. A derivada da raiz quadrada de 3 é zero. Simbologia y'. A derivada de 2 quintos, y' igual a zero. A derivada de menos 5, y' igual a zero. A, B, C, D, E. Antes de eu fazer uma pergunta, eu vou escrever isso aqui. Ó. Y é igual a 10. Qual que é a derivada de y igual a 10? Coloca para mim lá no chat. Zero. Zero. Derivada de uma constante, y' vale zero. No começo parece não ter muito sentido, né? A gente só enxergar esse monte de zero. Mas esses são vários exemplos que durante o processo vocês vão enxergando um significado maior. Tranquilo? Derivada de uma constante igual a zero? Coloca para mim lá no chat. Ok, entendido. Ou se não está entendido, coloca não entendido, né, gente? Professor, então sempre vai ser zero, independente do número. Independente do número, se for positivo, negativo, desde que ele seja um número, uma constante, a sua derivada é zero. Agora a gente vai começar a trabalhar com umas regras mais interessantes. Então, a primeira regra que a gente vai estudar chama-se a regra da potência. Então, a regra da potência diz assim, ó, se você tem um y igual a uma função x elevado na n, tá? Isso aqui é a função, do lado tem a resposta da sua derivada. Então, a derivada y' vai ser o n que vem para frente, ó, tá vendo esse n em cima? Ele vem para frente, vai copiar o x e vai pegar o n e diminuir 1. Então, vai ficar a regra da potência x, né, linha é igual a n vezes x, n menos 1. Então, exemplo, se eu tenho a função x elevado na 25, então a sua derivada y' vai ser 25 que vem para frente, x elevado na 24. O 25 vem para frente, subtrai 1 em cima, fica 24. Letra B. A f de x é igual a x na 14. Então, a f' de x, né? Essa simbologia aqui, o f de x', né? Ou o f', mas o usual está aqui, o linha também pode estar, tá? Melhor do que aqui. Então, vai vir 14 para frente, x, 14 menos 1, 13. Professor, e por que aquele n menos 1 lá em cima, do lado do x? Isso, essa é a regra do que você vai operar, né? Então, por exemplo, se tu pegar o 14, né? O teu n é 14, né? Então, a regra é pegar o 14 para frente, copiar o x, e em cima é 14 menos 1. É que essa quantia a gente já faz direto, né? Não escreve o 14 menos 1. Por isso que aparece o 13 já direto. A gente segue esta fórmula para aplicar a derivada. Então, desce o 14, copia o x e escreve 14 menos 1 em cima. Então, subtraindo 1, vira o 13. Entendi. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. X igual, y igual, perdão, x na 4. Como que ficaria a derivada?
3. Tirar o 4 menos 1 fica 3. 3 fica em cima, isso. X na 4, terceira. Mas tem mais alguma coisa? 3. O Jefferson disse que tem que ter um 4 para frente, né? Ó, 4x ao cubo. Muito bem, Jefferson. A Eduarda também colocou lá, ó, 4x ao cubo. 4x elevado na terceira. Pessoal, dúvidas nessa regra? Baixe um número, subtrai um. Professor, Sim. essa linha ali, o porquê mesmo? A linha é uma simbologia para derivada. Isso aqui quer dizer derivada. Y linha, né? É um símbolo para dizer que tu está calculando a derivada. É só um símbolo para dizer derivada. Derivada, né, tu faz a leitura, derivada do y, então representa-se, né, y linha, derivada. Derivada, o senhor cortou aqui um pedaço. Tá, mas daí, tipo, ali na tua pergunta, na letra A ali, tá y, de preto ali, né, y igual a x na 25. Daí não Isso. tá, não tem linha ali para mim saber que é a derivada, só na onde é que tu resolveu ela, daí y linha igual 25 na 24. Tá, então a pergunta, né, é realmente aqui tá o exemplo só, né? A pergunta deveria ser assim, ó, calcule a derivada. Né? Aqui em cima, a Regis pode ter a seguinte pergunta, tá o exemplo só foi colocando exemplos, acho que provavelmente nem escrevi o que era para falar. Calcule a derivada. Aí, se você tem essa expressão, calcule a derivada, então, se você tem o y, tem que escrever y linha. Se você tem o f, tem que escrever o f linha. Obrigado. De nada. E todos os exercícios, né, em relação ao formulário, o que a gente vai estudar hoje tenha em mente isso, todas é calcular a derivada. Todas elas a gente vai operar em cima de uma regra, calculando a sua derivada. Vamos seguir? Agora, a gente vai aplicar a mesma regra, só que eu vou ter potências negativas e fracionárias. Então, quando eu tenho potência negativa ou fracionária, ou negativa e fracionária, a gente usa a mesma metodologia. Então, aqui eu tenho a função h, a pergunta é calcule a derivada. Tá? Então, aqui teria que estar escrito calcule a derivada. Então, nós vamos aplicar a regra nxn-1. Então, eu vou pegar o 1 meio e vou baixar para frente. Vou copiar o x, vou pegar 1 meio em cima e subtrair 1. Quanto que é 1 meio menos 1? 1 meio menos 1. Menos 0,5? Menos 0,5, né? Como que dá para entender isso, Paula? Aí tu divide 1 por 2, vai dar meio. Meio menos 1 vai dar menos 0,5. Menos a metade, perfeito. Dá para entender assim, com certeza. Você tem a metade, tirando o 1 inteiro, fica com menos a metade. Dá para também resolver isso aqui lembrando do mínimo múltiplo comum, fazendo MMC. Então, o MMC aqui, se eu fosse aplicar entre 2 e 1, né? Eu faço 2 dividido por 2, que dá 1, vezes 1, fica 1. Menos 2 por 1, que dá 2, vezes 1, 2. E aí eu vou resolver 1 menos 2, menos 1 sobre 2. Regra, então, do mínimo múltiplo comum é primeiro divide e o resultado multiplica. Primeiro divide, resultado multiplica. Isso chama-se, então, MMC, mínimo múltiplo comum. Né? E aí eu tenho, então, aqui a resposta, então, da minha derivada. H' igual a 1 meio de x elevado na menos meio. Professor, só espera uns minutinhos bem rapidinho só para mim terminar de copiar. Sim.
Professor, tá, mas daí ali tirou a metade de menos 1 com 1 sobre 2. A pergunta, Regis, era: tu tinha metade e para descontar um inteiro, né? Via de regra, tu pensa assim: se tu tem metade e tu tem um inteiro negativo, tu fica com a metade negativa. Né? Sem fazer conta, só de pensar no conceito, né? De inteiro e metade. Tenho metade positiva e tenho um inteiro negativo, eu fico com a metade negativa, porque essa metade aqui anula a metade. Quando eu vou fazer o mínimo, não sei se a tua dúvida é nisso ou em fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Agora eu entendi eu entendi ali a equação, na verdade, tu só copiou, invertendo ele ali, porque ele tinha um inteiro, né? Uhum. Mas se no lugar desse 1 ali, desse menos 1 inteiro fosse 2, como é que ficaria daí? Ah, para fazer o MMC aqui, Não, aí aqui embaixo ali mesmo. no resultado final aqui tu diz não, ou Na debaixo pergunta em cima ali, H' x igual a 1 sobre tá, 2, no expoente x, a metade de menos 1. E se esse menos 1 fosse menos 2 aqui, como é que ficaria para dividir essa metade? tá. Aí teria que fazer o mínimo múltiplo comum. Eu vou explicar, mas já vou te dizer que isso não vai acontecer. Por que que não vai acontecer? Porque a fórmula é sempre menos 1, né? A fórmula é n menos 1, então sempre vai ter o menos 1 em cima. Mas é claro que você pode, durante a tua vida, aí aparecer menos 2 para fazer um cálculo durante a operação, né? Aí tu ia tirar o mínimo, que é 2, aí tu faz 2 por 2, que dá 1, multiplica por 1 fica 1, e aqui faz 2 por 1, que dá 2, vezes 2, 4. Aí tu multiplica, né? 2 divide por 1, que dá 2, vezes 2, 4. Aí tu teria que fazer 1 menos 4, menos 3 sobre 2. Divide e multiplica. Divide e multiplica. Aí tu fica com menos 3 meios, considerando a subtração aqui do 1, 2. Ok, Regis? Ok. Beleza. Eu vou voltar aqui agora, ó. Na letra B, faltou explicar ainda, ó. Quando eu falei para vocês de simbologia, né, pessoal? Se tiver escrito calcule a derivada, tudo bem, acho. Mas poderia estar na conta, Regis. Agora que eu lembrei do CAN muitas vezes vai vir aqui, tu me fez a pergunta, mas como eu vou saber que é a derivada? O CAN vai estar escrito assim, ó. Vai te dar o H e vai escrever embaixo. H' é quanto? Vai te dar o Y e escrever Y' é quanto? Tá? Ou ainda, o CAN pode apresentar a equação B, ó. O que está escrito na letra B? D sobre dx na menos 10, ó. Perceba que o x na menos 10 é a tua função e o d sobre dx, ó, d sobre dx é a derivada. Isso aqui é simbologia também de derivada. Vamos botar aqui uma flecha, ó, e escrever que isso aqui, d sobre dx, é derivada. Simbologia de derivada. Simbologia de derivada. A gente vai aprendendo durante o cálculo 1 várias formas de escrever a derivada, né? Então, mesma coisa do que você escrever que isso aqui é o y igual a x na menos 10 e quer calcular o y', tá? Mas vamos lá, então como é que eu vou calcular esse x na menos 10? Você vai baixar o 10 para frente, negativo, então menos 10, x elevado na menos 10 menos 1 da regra, ó. Menos 10 menos 1. Então, se eu devo 10 e devo 1, eu devo 11. Então, eu tenho menos 10, x na menos 11. Tudo bem até aqui, pessoal? Pode falar, Paulo. Entendi. Tudo certo. Então, seguimos.
Próxima regra é a mesma regra, né? Ah, olha aqui ó, como aparece no CAN. Agora eu já fui trazendo alguns exemplos do CAN para vocês já ir se habituando com a linguagem. Foi dado a f de x igual a x na 4 terços e foi pedido f' de 8. Então, o que significa o f' de 8? Significa primeiro calcular a derivada e depois substituir o x final por 8. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular a derivada e depois vai substituir o teu x final por 8. 4 terços vem para frente, x na... Professor, Sim, esse 8 sempre vai ser por último. sempre vai substituir ele só no final, depois de fazer a derivada. Tá bom. Primeiro deriva e depois substitui. Então, nós vamos pegar 4 terços menos 1. O menos 1 é da fórmula. Então, 4 terços menos 1. Pessoal, fazer a fração 4 terços menos 1 dá 1 terço. Tudo bem ou vamos fazer junto? Tirar o MMC vai ficar 3, que vai ficar 4, menos 3 vezes 1, 3. 4 tira 3, 1 terço. Eu E acho não dá que para deixar com vírgula esse número? até pode, mas, Paula, agora no cálculo vocês vão usar muitas simbologias, muitas coisas que vai ocupar as frações, tá? Não adianta eu tentar iludir vocês que não ocupa, mas precisa das frações e em muitos casos vai precisar, por exemplo, nesse caso aqui, resolver uma raiz, né? Então, por isso a gente vai ocupar bastante as frações. Então, é bom lembrar um pouquinho, dar uma estudada lá no CAM mesmo, dá para dar uma resgatada das frações e via de regra assim para você lançar até dentro do CAM ou dentro de qualquer livro que você vai estudar cálculo, né? Você vai ver as respostas tudo em fração, né? Vai ser muito difícil no cálculo ter simplificações com número decimais, tá? Eu lembrei do Obrigada. Tá, disponho. Eu lembrei do colega de vocês, acho que é o Davi, acho que ele não está online hoje. O primeiro dia de cálculo, ele disse, gente, precisa muita regrinha, muita coisa. Era isso que ele estava falando. No cálculo, a gente ocupa muito essas regras, tanto da potenciação, fração, né, essas operações, que às vezes, enquanto vai surgindo as dificuldades, né? Então, se alguém vai vendo na aula de hoje que está com bastante dúvida, né, já vai lá no próprio CAN, tem bastante material legal, né, sobre frações, digita lá operações de frações e você consegue revisar a matéria, né? Então, a derivada é isso aqui, 4 terços, x não 1 terço. Mas como eu vou ter que tirar um x aqui, achar um x quando o x é 8, eu posso escrever toda uma raiz quadrada, ou uma raiz cúbica, ou todo o termo que é elevado numa fração, colocar isso para a raiz, ó. Então, o x na 1 terço, pessoal, colocar o x para dentro da raiz é assim, ó, você pega o 1 de cima do terço, ó, e o 3 vai dentro do índice. Então, você pode escrever essa fração x na 1 terço como raiz cúbica de x. E aí, tendo a raiz cúbica de x, você consegue calcular o ponto 8 que era pedido. Então, você vai pegar 4 terços, raiz cúbica de 8. Aí dá para resolver na calculadora, raiz cúbica de 8, ou fatorando 8 também, né? Isso é 2, então eu multiplico 4 vezes o 2, 8 terços. Dúvidas? Ainda não, só vou terminar de copiar. Tá. Viu, professor? Podia repetir para nós onde é que saiu aquele 1 terço ali? Sim, o 1 terço sai do 4 terços menos 1, né? 4 terços menos 1, aqui em cima eu fiz o mínimo, ó. 4 terços tira 1, o MMC é 3, aí você divide 3 por 3 dá 1, vezes 4, 4. 3 por 1, aqui embaixo tem 1 invisível, dá 3, vezes 1 dá 3. 4 menos 3, 1 sobre 3. Então, o 1 terço surge do 4 terços menos 1. Beleza, valeu. Nada. Pode continuar.
Beleza. Então, pessoal, na letra D eu tenho a seguinte questão, ó. Qual é o valor de D sobre dx na menos 2 em x igual a 3? Considerando tudo que a gente já fez, alguém tenta me explicar com as suas palavras o que isso quer dizer d sobre dx, de x na menos 2 e depois x igual a 3? O que vocês acham que tem que fazer nessa conta? Só para a gente entender primeiro. Eu acho que primeiro tem que calcular a derivada dessa função e daí depois substituir o x pelo 3. Muito bem, Eduardo. Eduardo falou bem baixinho, tá? Eduardo tem o microfone, mas o professor conseguiu escutar. A Eduarda falou assim, se alguém não escutou, que eu tenho que calcular a derivada dessa função do x na menos 2 e depois substituir o ponto 3. É exatamente isso, Eduarda. Então eu vou pegar e vou até reescrever aqui para outra simbologia, ó, e vou derivar x na menos 2. Então eu vou puxar para frente o menos 2, vou copiar x e vou fazer menos 2 menos 1, menos 3. Então a derivada já é menos 2x na menos 3. Como eu tenho que trocar o ponto 3, é mais usual na matemática a gente escrever isso como um número positivo. Então, quando eu tenho um x na menos 3, eu posso aplicar a regra da potência e jogar para baixo o x como elevado ao cubo positivo. Foi isso que foi feito aqui. Agora eu quero calcular o ponto 3. Então, é a mesma coisa que eu calcular um y linha de 3. Então, eu vou pegar menos 2, 3 na 3, 27. Então, a resposta aqui vai ser menos 2 sobre 27, tudo negativo. Professor, sempre Sim. quando tiver, tipo, um menos no 2, o cálculo inteiro no resultado vai ser menos? Sim, tem que cuidar. É sempre assim? Mas é que aqui o menos ele surge lá de cima, né? Tu tá dizendo desse menos 2 aqui em cima, né? É, que foi lá pra baixo, né? Isso. Então, o menos 2 veio para baixo, ele carrega sempre o sinal. O que você vai ter que cuidar? Não dá para gravar essa regra que sempre vai dar menos no final, Érica, sabe por quê? Porque a gente já vai ver que pode ter um caso de eu ter, por exemplo, botei um 2, não, vou trocar de número, tá? Vou dar outro exemplo. Por exemplo, se você tivesse aqui, ó, menos 3x na menos 2, muito parecida com aquela ali, só que eu já tenho um menos 3 aqui, ó. Aí quando você desce o 2, ele vai multiplicar com o 3 e vai ficar mais. Então não dá para criar essa regra, né? Tu queria a regra que ele desce o valor e o sinal para frente. Mas dependendo, se tiver alguma coisa multiplicada com o x, ele já muda o sinal daí. A gente vai fazer um ponto sobre isso já. Professor? Sim. Não consegui entender muito bem esse conceito. Aqui no exercício dele, então, Ade. Tá. Pedindo que y é x na n. Daí x é na menos 2. Daí não teria que ter descido o menos 2 em vez de subir o menos 3? Na via de regra, como no primeiro exemplo que o senhor explicou? Sim, Regis, mas ele desce, ó. Aqui, ó. Vamos voltar, eu acho que faltou escrever isso aqui, ó. Y é igual a x na menos 2, né? É isso que eu falei, que eu só transformei essa escrita aqui. Então, o que eu fiz para derivar? Vou escrever aqui o passo a passo que eu fiz, que está na primeira linha. Eu baixei o 2, copiei o x, peguei o menos 2 e subtraí o 1. Usando essa regra, olhando para a fórmula, né? Copiei o 2 negativo, copiei o x, copiei o menos 2, copiei o menos 1. Agora eu junto isso aqui, ó. Menos 2 com menos 1, menos 3. Então daria para parar a derivada aqui, se tu quisesse, tá? Dá para parar aqui. Essa é a resposta da derivada. O que eu fiz aqui, que é o que está nessa linha aqui direto, né? O que eu fiz daqui para cá, né? Eu só reescrevi o x ao cubo negativo para tornar ele positivo, porque eu teria que fazer uma substituição de um número. Então, esse segundo passo aqui é só para ficar mais fácil de entender a substituição.
né? Então, entender que x na menos 3, ó, vamos botar aqui embaixo, eu tenho menos 2. O que é o x na menos 3? É jogar o x ao cubo para baixo como positivo, né? Às vezes o que fica a dúvida é essa regrinha de jogar para baixo, jogar para cima, né? Então, muitas vezes não é muito usado isso no dia a dia, ou conforme foi feito isso lá há muito tempo no ensino médio, ou pouco, muitas vezes praticadas as operações, né? Vai se esquecendo essas regras matemáticas, tá? Mas vamos ver se tu entendeu agora o conceito da aplicação ali da derivada, da fórmula, que era essa tua dúvida, que tu não conseguiu enxergar na fórmula, né? Como que chegou. Positivo, entendi. Viu, professor? Tu disse que ali o menos 2 vezes x na menos 3 estaria pronto. Não tem como substituir isso aquilo ali por o x por 3 ali naquela fórmula mesmo? Tem, mas vai ficar mais esquisito, né? Eu vou até substituir aqui mais esquisito de vocês enxergar a resolução, tá? Ó, por exemplo, vocês vão ter assim, ó, menos 2, 3 elevado na menos 3. Pode. Agora, para te resolver 3 na menos 3, aí tu vai também se obrigar a jogar para baixo, né? Porque tu não consegue resolver uma potência negativa, né? Claro, se Sim, for... mas se eu só colocar essa resposta aí, tá errada. Não vou dizer que ela está errada. A gente vai ter que até testar lá no Khan o que o Khan vai aceitar algumas coisas, mas é mais usual ela vir embaixo, tá? Mas não é errada. Na matemática a gente não pode pensar que está errado, porque está certa a resposta. É a mesma coisa, né? Se você fizer menos 2 dividido por 27, vai te dar um número decimal. Se você fizer essa conta, menos 2, 3 chapéu, menos 3, vai dar o mesmo número decimal, né? É só uma questão Sim. mais de simbologia. Acho que é mais isso que eu tenho que explicar para vocês. É uma simbologia mais usada, mas não vamos dizer que está errado. Professor, e sempre Oi. vai dar assim, nunca vai, tipo, o número ser dividido? Não entendi. Diz de novo a tua pergunta. Ali, por três, assim, vai ser daquele jeito ali? É que cortou agora, você tem que repetir porque cortou para mim. Tá bom, falha não. Ali que nem ali tem 8 por 3, né? Que nem nunca vai dar, tipo, 8 dividido por 3, que seria o resultado. Ah, não. Geralmente vai ter o resultado em fração. Em decimal é só se for exato. E olha lá, ainda vai vir em fração. Mas se for exato, Tá talvez. bom. Mas geralmente é fração, né? Muito fração. Vamos seguir, pessoal. Ou se vocês têm dúvida, vão perguntando, né? Que senão a gente hoje vai se estender. Tem bastante slide ainda para a gente ver. Ó, a regra da potência agora quando eu tenho uma raiz. Ó, calcular a derivada da raiz quadrada de x. Então, para mim calcular a raiz quadrada de x, o primeiro passo é escrever isso como uma forma fracionária. Toda raiz quadrada ela tem um índice 2, que é invisível. Travou, Maicon falou. É só aí que deu problema, Maicon. Pessoal, me responde no chat. Aqui tá tudo certo. Tudo certo? Coloca lá no chat se tá certo. Então, Michael, deve ser lá a tua internet. Entra e sai de novo. Então, pessoal, nós vamos primeiro transformar essa raiz como x elevado a 1/2, tá? Então, o que é importante a gente enxergar nesta linha? Tá. Alguém escreve para o Maicon lá, que é só lá que parou. Professor, pra mim também tá só caindo a conexão. Ah, tá caindo a conexão? Sim, toda hora. Ó, os colegas estão colocando, tá tudo certo. Às vezes é a internet de vocês que dá umas falhadas, né? E pode ter bastante gente no online. É, foi lá, Michael. Não, beleza. E assim, gente, lembra que tá gravando, né? E qualquer coisa, se vocês precisar rever um pouquinho nessa parte que caiu, dá para rever, tá? Então, gente, nós vamos derivar o 1/2 x na 1/2 menos 1. Então, 1/2 menos 1 dá menos a metade. Só que
muitas vezes, se a gente parasse aqui, tá certo, né? Ó, tá certo. Só que é bastante usual na matemática, né? Para vocês, não vou dizer que é errado, mas é usual na matemática as expressões virem mais organizadas, né? Então, uma organização disso aqui, uma simplificação, uma escrita mais elegante, é transformar esse número negativo em positivo. Então, eu pego o x na menos meio e jogo para baixo. E como era uma raiz quadrada, eu posso voltar isso para a raiz quadrada. Então, uma possível resposta para essa função é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. E na letra B, a gente tem 1 sobre x na 6. Então, isso acho que é importante enxergar na letra B, que a minha regra de derivadas é o x na n, né? Então, a minha regra de derivação é um x na n. Então, como eu tenho 1 sobre x na 6, eu não consigo derivar já direto aqui o x na 6 embaixo, tá? Nem pode, porque a regra é derivar só x na n. Então, eu posso transformar esse x na 6 como um x na 6 negativo. Ele sai daqui de baixo e vai para cima como negativo. Só que essa escrita, isso também, eu queria que vocês tentassem ficar na cabeça que jogar para cima e jogar para baixo não é derivada. Isso não é o processo de derivação que a gente está fazendo. É só uma forma de escrita, tá? Então, a gente organiza isso e agora, quando eu escrevo y', é que eu começo a aplicar a derivada. Então, vai vir menos 6 para frente, x na menos 6 menos 1, menos 7. Então, essa já é uma resposta. Mas dá para organizar isso aqui como positivo. Então, eu jogo para baixo 7, x na 7 como positivo. E está aí, então, a sua solução. Dúvidas, pessoal? Perguntas até aqui? Professor, ali na A, né? Tá o x na raiz. Como que eu vou saber que é um... Que é um meio? Como que tu sabe que ele vira um meio? Essa é a pergunta, né? Então, toda raiz quadrada, Érica, ela tem dentro do seu índice aqui da raiz um 2 invisível, que nunca aparece. Então, é uma raiz quadrada por causa desse 2. E quando o x está sozinho, ele também tem o 1 invisível aqui em cima. Então, toda raiz quadrada, ela pode ser escrita na forma de um x elevado no 1 sobre 2, que é um x elevado a 1 meio. A mesma coisa se fosse uma raiz cúbica, era 1/3. Se fosse uma raiz de um x ao cubo, então era o 1 ou 3 sobre 2. Muito bem, Maicon. Tá? Eu falei para o pessoal que a gente está gravando, né? Depois dá para rever um pouquinho, ou se tu tiver dúvida durante a aula, vai perguntando, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Perguntas, dúvidas? Sim. Então, seguimos, ó. O que a gente vai fazer agora? Agora dá para reescrever as expressões, ó. Então, muitas questões, ó. Por exemplo, agora eu tenho aqui uma raiz de x ao cubo quinta, uma raiz quinta. Então, pegando bem o que eu falei antes para vocês, ó, até vou trocar de cor aqui, ó. Só para entender esse processo, antes de eu sair explicando a conta, o primeiro passo é tirar esta raiz. Então, para tirar a raiz, você vai jogar o 3 para cima e o 5 para baixo. Então, x elevado na 3/5 é a raiz de raiz quinta de x ao cubo. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada disso. Então, você vai puxar 3/5 para frente, usando a regra xn menos 1. X elevado na 3/5 menos 1. 3/5 menos 1, menos 2/5. Vamos fazer junto essa conta, ó. 3/5 menos 1. Se estão com dúvida na fração, pessoal, perguntem, né? Mas além de perguntar, dá para vocês ir... É um dos assuntos mais que o pessoal tem dúvida quando termina no ensino médio, vai fazer o cálculo 1, é fração. Então, se tem dúvida para resolver isso aqui, digita lá no CAN
operações de fração, soma, multiplicação, divisão e dá uma estudadinha sobre as frações, tá? Então, a gente vai pegar agora o 5, vai dividir pelo 5, multiplicar pelo 3, fica 3. 5 por 1 vezes 1, 5. Então, 3 menos 5, menos 2 quintos. Menos 2 quintos que está aqui embaixo. Então, essa aqui, pessoal, é a derivada dessa função. Agora, o que que a pergunta pede? Qual que é a derivada? Fala, Renan. Meu irmão caiu da aula e não consegue voltar, tá? Dá uma olhada, pede para ele estar aqui um pouco, às vezes trocar o navegador ou se é um problema de conexão, né? Para ele ficar tentando, mas também avisar que a gente está gravando, tá? Eu acho que a internet como um todo, né? Me parece hoje que tá caindo um pouco, né? Mas faz parte aí da aula remota, né, gente? Beleza, gente, tá? Mas lembra que tá gravando, depois dá para rever, só que é chato isso, né? Esses problemas de conexão, né? Mas vamos lá, ó. Então, gente, agora eu vou substituir um. Antes de eu substituir um, eu posso reorganizar isso aqui, ó. Você pode pegar essa parte negativa, jogar para baixo, deixar ela positiva. Como eu tenho que resolver o 1, né, é mais complicado da gente entender o que que é 1 elevado na 2 quintos. Então, eu posso colocar isso dentro da raiz, né? Voltar para a raiz. Então, a raiz quinta de x ao quadrado. E ainda, por último, então, é só substituir isso aqui por o x por 1. Então, a raiz de 1, né, não importa se seja quinta, cúbica, qual que seja, vai ser 1. Então, a solução final vai ser a derivada do ponto 1, f' de 1, é 3 quintos. Eu tentei colocar todo o passo a passo, mas vamos lá para as perguntas e para as dúvidas aí, o que que ficou. Geralmente, quando aparece também raiz quadrada, dá dúvidas. Ou com índice diferente. Ou ok, até aqui, podemos seguir. Pode continuar por mim. Então, se vocês não falam, eu vou continuar aqui. Preparei um monte de slide hoje. Quero ver dar conta. Mas vou dar conta. Então, agora a gente vai ver mais uma, ó, uma constante multiplicada com uma constante multiplicada com uma função. Então, o que que é a derivada? Vai ser o valor da constante multiplicada com o resultado da derivada. Via de regra, a gente já vai fazendo isso aqui direto, tá? O 3 aqui, ó, qual é a derivada de 4x ao cubo? O 3 vai multiplicar com o 4, 12, e vai subtrair 1. Então, 12x ao quadrado é a derivada. 4x ao quadrado, o 2 vai multiplicar com o 4, 8x. Em cima vai subtrair 1, vai ficar 1. X na menos 2, então, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. X na menos 3. Então, quando eu tenho uma constante, a gente usa a mesma regra, baixa o número, só que quando ele é baixo, ele já multiplica. Entenderam a principal diferença? Que antes não tinha um número na frente, mas se tiver um número, é só você baixar o índice e já multiplicar com ele. Tô terminando de copiar. Certo? Tu pode explicar a letra C ali, professor? Tu multiplicou o 2 pelo 4, isso?
Isso, tu pega o menos 2 e faz vezes o 4, daí vai dar menos 8. Aí tu copia o x e vai fazer menos 2 menos um em cima, que vai dar menos 3. Tá bom, obrigada. De nada. Agora a gente vai olhar aqui para umas regrinhas de encontrar um erro, tá? Então, assim, ó, a Amélia tentou calcular a derivada de 7 mais 5x usando as regras básicas de diferenciação. Confira o trabalho. Ó, usou a regra, calcular a derivada d sobre dx da função 7 mais 5x. E aqui ela usou algumas etapas. Então, a primeira etapa foi calculou a derivada do 7, escreveu a simbologia para calcular a derivada do 5x. Depois ela diz, a derivada na etapa 2 de 7 é zero, é uma constante. A derivada de 5x, ela deixou aqui como a escrita, calcular a derivada de sobre dx de 5x. Aí o que ela fez? Ela pegou e tirou para fora o 5 e calculou a derivada do x. Então, o 5 ficou multiplicando com a derivada do x. Quando eu faço só a derivada do x, dá 1. Então, ela escreveu na etapa 5 que a resposta é 5. E aí a pergunta é, em qual etapa a Amélia cometeu um erro, caso esse... E aquele 7, cadê, professor? O 7 tá aqui, ó. Tá, mas ele... O que aconteceu aí com esse 7 que ele sumiu? Foi feita a derivada da constante. Lembra lá da primeiro slide? Quando o y é 7, a derivada da constante é 0. Então, tá é aqui. verdade. Derivada da constante é 0. Então, a pergunta é, escolha uma opção. Ela cometeu um erro na etapa 1, ela cometeu um erro na etapa 2, na etapa 3, ou ela não cometeu erros, né? Então, aqui ele traz uma simbologia, né? Agora, se vocês fossem olhar só para essa escrita, você já sabe que a derivada do 7 é 0, a derivada do 5x vai ficar 5. Então, a Amélia não cometeu erros. É a letra D. Então, perceba aqui que é uma forma de escrever as derivadas, né? A gente vai usar sempre uma forma mais direta, né? Não precisa escrever toda essa simbologia, mas aqui é para a gente ver que tem uma simbologia para escrever isso. Também a gente pode usar as derivadas usando tabelas, usando as regras básicas de derivação, ó. Então, a tabela a seguir lista os valores da função f e g e suas derivadas, f' e g' para x igual a 1. Então, aqui foi dito assim, ó, quando x é 1, a função f de x vale menos 1. A função g de x vale menos 18. A derivada da função x no x1 vale 0. A derivada da função g de 1 vale 4. E a pergunta é, seja a função g igual a g de x igual a menos 4 f de x mais 3g de x menos 2, calcular a derivada da função g' no ponto 1. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que calcular a derivada de tudo isso, ó. Derivada de tudo isso. Então, a derivada de tudo isso, aqui está escrito uma simbologia, né? Eu vou calcular a derivada de cada termo, aí eu vou separar a constante, ó. A constante, a partir daqui a gente já poderia ir direto, ó. Eu vou ter que tirar menos 4 para frente e fazer a derivada do f'. Pegar o 3, tirar para frente e calcular a derivada do g. Qual que é a derivada do menos 2 para nós começar aqui, ó? Dá para nós fazer a mão, ó. Qual é a derivada do menos 2? Coloca para mim. 0. Então, isso é 0. 0, né? Muito bem. Maicon, essa simbologia às vezes se confunde um pouco porque a gente não é às vezes muito habituado. Na prática, né? Eu acho mais fácil do jeito que eu estava mostrando, né? Sem usar muitos passos para mostrar a mesma coisa, né? Mas muitos livros, né? Até o Cusmas, quando ele traz algumas simbologias, que é importante também a gente conhecer, né?
mas não tentam, se dá para fugir um pouquinho, se isso confunde, perceba que dá para fazer, ó. Porque você pode olhar para a tabela e entender. Eu tenho que calcular a derivada do f, tenho que calcular a derivada do g. Aí eu vou perguntar para você, ó, qual que é a derivada do f? Você faz essa leitura aqui, ó, a derivada do f é zero. Então, é 4 vezes zero. Qual que é a derivada do g? A derivada do g é 4. Então, vai ficar 13 vezes 4. 4 vezes 0, né? Menos 4 vezes 0 dá 0. 3 vezes 4, 12. Então, a solução final aqui é 12. Professor, eu vou ter que sair da aula, acontecer alguma coisa aqui, eu vou Tá, olhar depois, tá? tá bom, sem problema. Tudo bem, pessoal? Essa aqui da tabela. Não entendi essa aí, professor. Não, vamos de novo, então. Eu acho que eu vou fazer uma outra forma. Olhem para essa função aqui de baixo, tudo bem? Vamos olhar só aqui agora, talvez. Aqui vocês têm um passo a passo também da resolução, mas dá para a gente fazer mais direta ela. Menos 4 vezes. Qual é a derivada da função f no ponto 1? Então, você vai procurar o f'. Quanto que vale o f'? Zero. Vou trocar as cores, ó. Mais 3 vezes a derivada do g. Qual que é a derivada do g? Olha na tabela. A derivada do g é 4. Vamos pegar em azul aqui, ó. Menos. Perceba que o menos 2 não tem na tabela, mas o menos 2 vocês sabem calcular. Qual que é a derivada de uma constante? Vocês já me falaram antes, né? Derivada de uma constante é zero. Muito bem, Jordane. Agora vocês vão fazer esta conta aqui, Regis. 4 vezes 0 mais 3 vezes 4 menos 0. 12, né? Facilitou um pouquinho, Michael. É isso que a gente está fazendo, né? Eu acho que isso faz falta, né? Em várias universidades, em várias metodologias de ensino, a gente tem que simplificar as coisas para vocês entenderem, que não é objetivo complicar, né? Claro, aqui o Kali traz toda uma simbologia, um regramento e resolve em 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? E é em 2 linhas que a gente conseguiria resolver, né? Viu, professor? Sim. Eu tenho uma dúvida. Ali no menos 4, ali, o 4 multiplicado por 0, não seria o f de x ali, que é o valor menos 1? É que não é o f', né? Aqui você tem o f de x mais o 3g de x, né? E a pergunta é qual é a derivada no ponto 1. Então, eu estou querendo calcular a derivada do f e estou querendo calcular a derivada do g e a derivada do menos 2. Porque aqui foi dada a função, né? Eu quero a derivada nesse ponto. Então, a derivada nesse ponto, eu faço essa leitura aqui. Quando x é 1, a sua derivada vale 0. Quando x é 1, a sua derivada do g' vale 4. Ah, tá, beleza. Não, é isso aí. Regis, tu que tinha perguntado, facilitou também? Sim, agora clareou. Olha. Muita letra e coisa ali junto acaba complicando uma equação fácil, tu acaba não entendendo. Tranquilo. É verdade. Muito bem, Maicon. Ó, mais uma regra agora, ó. Quando eu tenho uma soma de constante ou subtração, se tem duas funções, você vai fazer a derivada de uma e somar ou subtrair com a derivada da outra. Exemplo, 3x mais 2. Qual é a derivada de 3x? A derivada de 3x fica 3. Por que fica 3, professor? Porque quando você deriva o x, pensa que o x em cima tem 1. Então, a derivada vai vir 3 vezes 1, 3. Vai copiar o x. 1 menos 1, 0. Todo número elevado na zero vale 1. Então, 3 vezes 1, 3. Por isso que a derivada de 3x é 3.
Se eu tivesse que calcular a derivada de 5x, 5. Se eu tivesse que calcular a derivada de 10x, 10. Por causa desse regramento, sempre dá para usar direto. Derivada do 2. Quanto é a derivada só do 2? Zero. Muito bem. Vamos apagar aqui. Seguimos. Derivada de menos 2x ao cubo. É 3 vezes 2, 6. Subtrai 1, 4. Subtrai 1, 2. Derivada de 4x, 4. Resposta final, y' é menos 6x ao quadrado mais 4. Tu pode fazer o passo a passo de novo? Sim, dessa última. Sim. Ó, menos 2, aí vai fazer vezes o 3, x em cima, 3 menos 1. Mais 4 vezes o 1 invisível do x e em cima o 1 menos 1. Então, 2 vezes 3 dá 6. 3 menos 1, 2. 4 vezes 1, 4. X na zero. X na zero é 1. Então, dá para só escrever o 4. Eu poderia botar aqui, ó, x na zero. Aí eu sei que todo número elevado na zero é 1. Sempre quando for tipo 4x, 3x, 2x, a resolução sempre vai ser o próprio número, professor? Sim, pode criar como regra isso, sim. Obrigada, professor. De nada. Ó, o que está pedindo aqui, ó? Polinômio. Você tem uma expressão maior e depois pede para calcular o ponto 2. Vamos à mesma lógica. Primeiro eu faço a derivada e depois eu substituo 2. Derivada de x na 4 vai ficar 4x ao cubo. 3x na 5. 5 vezes 3, 15. X na 4. Subtraiu 1. Derivada só do x, ó. A mesma coisa que a gente viu antes, ó. A pergunta que vocês fizeram agora. Quando eu só tenho um x, é a mesma coisa que eu tivesse o 1 invisível na frente. Por isso que a derivada de menos x fica menos 1. Então, essa aqui já é a minha resposta da derivada do polinômio. Ok para a derivada do polinômio? Sim, só vou terminar de copiar. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o ponto 2. Então, vai colocar 2 ao cubo, 2 elevado na 4, e vamos fazer essa conta. 2 ao cubo vezes 4, 32. 2 na potência 4 vezes 15 é 240. E copiei o menos 1. Então, 32 mais 240 menos 1, 271. Pronto. Joia. Tranquilo, ok, beleza. Seguimos. Podia voltar um pouquinho, professor, esperar um segundinho? Sim, sim, sim. Vão pedindo, né, pessoal? Às vezes, quando eu vou tocando muito ligeiro, se eu falo muito rápido, vocês não entendem, podem pedir que eu explico de novo, tá, gente? Viu? Só me explica de novo por que aquele menos x vai ser 1. Uhum. É porque ele tá elevado ali na 1, isso? É como se fosse E o menos 1, 0. Ah, tá, entendi. Beleza. Beleza. Então, fiz menos 1, 0. Todo número na 0 dá 1, que multiplica com 1. Ótimo. Obrigada. De nada. Que bom que você entendeu. Viu que é importante a gente fazer pergunta. Tinha um professor lá no Juí, no mestrado e doutorado, que ele dizia assim, ó, que era mais importante, às vezes, a pergunta do aluno, né, do que só a explicação. Porque quando a gente faz a pergunta, a gente tenta formular uma pergunta, a gente tem que pensar no que a gente está falando, né?
Aí você fez a tua pergunta e já foi ali, os teus neurônios, o teu cérebro foi pensando, né, e já te veio a resposta durante a própria pergunta, né? Isso é muito bacana. E é Sim, tava difícil, dormindo ali. muitas vezes é difícil a gente fazer, né, a pergunta, né? Então, quando tu elabora, daí tu vai pensando sobre o assunto. Joia. Beleza, pessoal. Vamos seguir. Ó, agora vamos derivar uma expressão. Então, se eu tenho que derivar essa expressão aqui, depois substituir o ponto 1, primeira regra é escrever essa parte do denominador. Perceba que tem que estar aí na linha, né, para derivar. Eu não pode derivar aqui embaixo, porque a regra é x na n, tá? Tenho sempre em mente que vocês estão usando a derivação da regra x na n. Então, eu vou escrever x na menos 3, x na menos 2. Então, aqui está a função. Isso aqui não foi feita a derivada, só foi reescrito a expressão para preparar ela para derivar. Agora, eu vou derivar. 3 vezes 1 negativo, 3 positivo. Menos 3 menos 1, menos 4. 2 negativo vezes 5 negativo, 10 positivo. Menos 2 menos 1, menos 3. Então, aqui também já está ok, já está reescrito. Mas como eu vou ter que substituir um 1, eu vou inverter isso aqui para baixo para ficar mais fácil. Ó. X na 4 positivo, x na 3 positivo. Vou substituir tudo por 1 para calcular a f' de 1. 1 na 4, 1. 1 ao cubo, 1. Só vai ficar minha conta, então, 3 mais 10, 13. Então, perceba que eu apliquei a regra x na n. Antes de eu aplicar o processo de derivação, eu reescrevi essa expressão para ela estar nessa escrita x na n. Aqui eu apliquei as regras, aqui eu organizei e aqui eu substituí o ponto 1. Questões, dúvidas? As dúvidas vão aparecer na hora dos exercícios lá no canto, professor. Lá no canto. Beleza, Michael. E aqui, gente, que às vezes quando vem o dodói do pessoal que estuda no o cálculo, é que se você errar um sinal, se você errar uma pontinha, ele vai dizer que está errado, porque está errado, né? E aí, quanto mais você fizer, né, mais vai ir aprendendo essas regras. Então, não desistam de primeira vez se ele dizer que está errado. Tenta verificar o sinal. Geralmente, né, um percentual muito grande de dúvidas é o sinal, é a fração, né? Fez um MMC errado, né? Então, tudo isso vai ir retomando os conceitos, né? E isso vai ver que isso vai ajudar vocês a crescer bastante aí na matemática. Podemos seguir? Sim. Potências inteiras positivas e negativas, né? Acho que é o mesmo assunto. Então, a primeira regra aqui organiza esse aqui. Tá travando aí, pessoal? Não. Então, Rua, acho que é na tua internet, tá? E provavelmente deve ter vários provedores hoje, então, com os probleminhas, né? Mas, de novo, tá gravando, né? Tá gravando, depois vai dar para rever. Então, eu vou reescrever isso aqui, ó, x na menos 5 mais x na 4, a primeira regra é só reescrever, depois eu vou derivar. Então, eu vou fazer menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 menos 1, x na menos 6. Derivar x na 4 é 4x ao cubo. Vamos reorganizar só o x na 6 e terminou a conta. Ok nessa? Sim, pode passar. Então, vocês lembram que eu falei bem no começo da aula sobre a derivada e sobre a reta tangente? Então, encontre a equação da reta tangente à curva y igual a x ao quadrado no ponto x igual a 1 e represente graficamente. Então, primeiro, pessoal, essas funções aqui, o x ao quadrado é uma função
que representa através de uma parábola. Não vou cobrar de vocês fazer o desenho, tá? Em outros tempos eu cobrava de fazer o desenho à mão. Então vocês podem usar para fazer o desenho um aplicativo, né? Pode ser o GeoGebra ou o Desmos, né? São plataformas que fazem gráficos, tá? GeoGebra ou Desmos. Pode usar por enquanto o GeoGebra mesmo. Então o GeoGebra faz o desenho do gráfico, outras calculadoras gráficas também, então tem uma parábola voltada para cima. E eu quero saber qual é a derivada no ponto 1. Então, a função é x ao quadrado. Como é que eu faço para derivar x ao quadrado? Coloca no chat para mim qual que é a derivada de x ao quadrado. Dois x, muito bem, né? Baixo é o 2, então a derivada é 2x. Eu vou precisar, na fórmula, aplicar esse ponto, a derivada no ponto, né? Então, a derivada do ponto vai ser substituir 1 aqui. Então, 2 vezes 1 deu 2. Essa derivada no ponto, pessoal, é igual a um MT. O que é o MT? O MT é o coeficiente angular da reta tangente. Eu vou escrever isso, porque senão fica muita coisa. Pra vocês lembrarem. Então, MT é o coeficiente angular da reta tangente, tá, gente? O MT chama-se o coeficiente angular da reta tangente. Então, ele vale 2. A fórmula da reta tangente é essa aqui, ó, y0 mt x y0. O que eu preciso de informação? Você precisa do x0, que foi dado que é 1, e precisa calcular o y0. O y0 você encontra aqui, ó. O y0 a gente calcula ele substituindo o x na equação. Então, a f de 1 vai ser 1 ao quadrado igual a 1. Então, este 1 aqui, ó, é o y0. Vou escrever aqui, ó. Este 1 é o y0, que é igual a 1. E aí eu vou colocar na fórmula. No lugar do y0, eu vou copiar 1. No lugar do mt, vou colocar 2, que é o coeficiente angular. No lugar do x0, vou colocar o ponto que foi dado 1. Agora, aqui na reta final, gente, a gente só vai organizar, ó. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, menos 2. E dá para pegar o menos 1 e jogar para o outro lado como mais. Então, eu tenho 2x, menos 2 mais 1, menos 1. Esta reta aqui, ó, 2x menos 1, chama-se, então, a equação da reta tangente. Equação da reta tangente. Essa equação da reta tangente pode ser escrita assim ou assim. Lá no canto também vai aparecer, ó. Isso aqui também é uma forma de escrever a equação da reta tangente, tá? Então, às vezes vai ter que marcar, vai estar assim, para eu só marcar assim, tá? Mas por que eu escrevi ela assim? Para mostrar para vocês que isso aqui é uma função do primeiro grau que vocês estudaram lá no ensino médio, no primeiro ano, ou na oitava série, no nono ano. Então, é uma função que representa uma reta crescente, que vai cortar o eixo do y no menos 1, né? E eu posso substituir o ponto 1 aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1, e marcar esse par ordenado aqui, 1 e 1. Então, esta equação representa para nós a equação da reta que tangencia esta curva, né? E a derivada, esse 2 aqui, nos mostra o coeficiente angular da reta, né? O quanto que esta reta tem de inclinação. E esse 2 está aqui, ó. O 2 da derivada é esse 2 aqui de baixo. Eu vou até marcar ele de amarelo, verde. Tá vendo esse 2? Esse 2 da função representa para nós a inclinação da reta tangente. É o coeficiente angular da reta. Quando vocês estudaram lá no ensino médio a função afim, ou a função do primeiro grau, muito provavelmente vocês devem ter ouvido falar bastante do coeficiente angular. Então, esse 2 aqui.
Claro que no ensino médio vocês tinham outras formas de calcular ele, não usando, né, as derivadas. É bastante coisa, né, pessoal, para as tangentes, né, mas é isso que eu queria passar. Só tenho mais um exemplo, daí a gente já fecha a aula, né? Hoje eu me estendi um pouquinho do que eu queria, mas acho que é importante passar essas informações para vocês praticar. Dúvidas, perguntas, ou vocês querem que eu explique mais um exemplo, e daí depois vemos as dúvidas? Eu tenho mais um exemplo sobre esse mesmo assunto. Pode passar outro exemplo junto. Então vamos explicar o próximo, e daí depois vocês vão ver se clareia um pouco, né? E aí, senão, vocês podem ir fazendo as dúvidas, ó. Eu tenho uma função, pessoal, e eu quero calcular a equação da reta tangente. Então, o primeiro passo, eu vou derivar. Qual é a derivada de x ao quadrado? Ah, vocês já me responderam antes. Mas agora eu vou fazer a pergunta maior. Então, qual é a derivada de x ao quadrado menos 3x? Respondam para mim lá no chat. Qual que é a derivada de x ao quadrado menos 3x? Isso, vamos colocando lá. A Paula já colocou completinha, né? Então é 2x menos 3, que está aqui, ó. O y' é 2x menos 3. Então, para calcular a equação da reta tangente, eu vou precisar do coeficiente angular da reta. E para achar o coeficiente angular, eu preciso substituir o ponto que foi dado. Neste caso aqui, foi dado o ponto 1. Então, eu vou fazer 2 vezes 1 menos 3, 2 tira 3, menos 1. Então, o menos 1 é o coeficiente angular, que é o valor do MT, ó. Então, na hora de eu substituir aqui o MT, vai colocar menos 1. Até aqui, pessoal. Fiz a derivada, substituí o ponto, achei o coeficiente angular, ok? Sim, só um minutinho para copiar. Tá. Então, eu tenho uma função, eu faço a derivada, substituo o ponto, tenho o coeficiente angular da reta tangente, o MT. Agora, para completar a equação, você vai precisar do x0 e do y0. O valor do x0, o x0 sempre é o valor que foi dado lá à abscissa, que é o 1. Então, vou substituir isso aqui por 1. Né? O menos é da fórmula. E ainda tem um outro ponto aqui que chama-se y0. O y0, eu calculo ele lá em cima naquela equação. Eu acho o y0 substituindo x por 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 3 vezes 1. 1 menos 3, menos 2. Então, o meu y0 vale menos 2. E aí, eu vou colocar aqui na equação menos 2. Quer dizer, professor, tá mais 2. Alguém me escreve por que ficou mais 2 se era menos 2? Não me fale aí. Jogo de sinal, Paula. Muito bem, né? Então, na equação da reta tangente, eu tinha um menos, né? O Marco colocou lá, Marcos, menos com mais... Menos, né? Com menos, perdão. Menos com menos, né? Eu tinha menos na fórmula, com o menos 2 fica mais 2. Então, essa aqui é a equação da reta tangente. Que eu posso reescrever ela, fazendo então aqui menos x vezes 1 menos 1 dá mais 1. O mais 2 vem para cá como menos. E aqui eu tenho então a equação da reta tangente. Acho que isso é importante a gente entender, que aquilo ali é a equação da reta tangente. Equação da reta tangente. E aí eu tenho uma representação, ó. Essa parábola aqui, essa curva que representa essa parábola, x ao quadrado menos 3, isso aqui é uma reta, e eu tenho a interpretação geométrica, que a definição de uma derivada é o coeficiente angular
Então, a derivada representa o coeficiente angular de uma reta tangente a uma curva em um ponto qualquer. Então, essa é a definição da derivada em um ponto, que nos mostra o coeficiente angular de uma reta tangente em um ponto qualquer da curva. Dúvidas, perguntas, ou ok, tudo bem? Por enquanto, os exercícios. Agora que vamos ver, né? Pessoal, então, para a aula de hoje, né, seria isso, né? Vai ficar agora para vocês para fazer as atividades no Khan Academy, eu recomendei. São, eu acho que 8 atividades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Vai ter 8 recomendações no Khan, né? Deixar aqui para vocês uma mensagem. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês na web. Espero que tenham gostado da aula. E aí, gente, vocês vão praticar, tá? Então, para não ficar muito extenso também a web, se tiver dúvidas, tira print lá da web e posta lá no fórum. Eu vou respondendo durante a semana para vocês, tá? Se tiver dúvida, posta lá no fórum, bota um print. Também usem bastante o recurso do próprio Khan de ver ajuda, né? Ver ajuda, ver dicas, isso ajuda bastante. Tranquilo? Obrigado, então, pessoal, pela presença. Uma boa noite para todos. Aí a gente se encontra na próxima terça. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta particular, pode ficar aí fazendo, né?